Saudamos-vos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram vossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja forte o nosso Irmãos, uma boa noite a todos. Nós estamos com um pequeno problema no nosso áudio, mas já foi resolvido, né? Já foi resolvido, graças a Deus. Nós vamos já dar o início, né, ao nosso culto. Nosso estudo dessa noite vai tratar sobre a parábola de Jesus, o grão de mostarda. É um assunto interessante, uma parábola bem pequena, mas que traz um assunto importante para a nossa vida. Então nós vamos já dar aí o início. Eu convido você, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículos 31 e 32. Mateus 13, 31 a 32. Nós vamos estar lendo essa parábola. Diz assim: ora, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vêm aninhar-se nos seus ramos. Vamos orar a Deus. Pai querido, Senhor nosso, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento
Que o Senhor venha nos abençoar, venha abrir o nosso coração nesta noite, para entendermos essa pequena parábola, mas de tamanha importância para a nossa vida hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu, mesmo com alguns empecilhos aqui no momento, mas o Senhor, ó Pai, está nos permitindo fazer esse estudo para o nosso crescimento. Abençoe a cada vida que está nos ouvindo, abençoe, Senhor Deus, cada lar, que possam receber a Tua palavra, possa guardar no seu coração e possa, Senhor Deus, aplicar em sua vida. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma parábola de suma importância, porque ela fala algo interessante. Nós temos aqui uma comparação do reino dos céus com um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um grão de mostarda. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas as imagens que a gente vê quando você procura, realmente é uma sementinha muito pequena, um pouco maior talvez do que um grão de areia. Então você começa a ter aí uma noção do que o Senhor Jesus aqui estava querendo dizer. Mas é preciso a gente tomar alguns cuidados, porque esse texto ele tem sido muitas vezes distorcido, a sua palavra tem sido distorcida por uma mensagem triunfalista da igreja. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós temos que entender isso. Se a parábola aqui do semeador retrata aqui a responsabilidade humana e a da semente, a soberania de Deus, esta mostra o resultado, um crescimento abundante. Aqui o Senhor Jesus está comparando aqui essa semente com o seu reino, aqui, ou seja, com a sua palavra ministrada, com a sua palavra pregada. Nós precisamos entender que ele está aqui se referindo ao crescimento extraordinário da palavra de Deus. Ela aponta aqui para o progresso do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Então nós precisamos entender aqui pelo menos duas coisas nessa parábola, né? O reino de Deus ele começa pequeno como uma semente de mostarda. A palavra de Deus ela é pregada. E note que essa questão de uma pequena semente se tornar uma grande árvore aqui, não é impossível para Deus. Venhamos, né? Convenhamos. Porque veja bem a história de Abraão, por exemplo. Um homem apenas. Deus chamou esse homem para ser pai de numerosa nação. E veja que Israel se tornou hoje, vindo de Abraão. Um simples homem, é pai aí de uma grande nação, quase que de números quase incontáveis de pessoas. Então não é impossível para Deus pegar a sua pequena palavra e fazer com que ela venha a crescer. Essa palavra, essa semente, ela foi tentada ao longo do tempo, ao longo dos anos, ser assim, impedida de crescer. Impedida de crescer. A gente percebe com relação às perseguições que foram feitas. O apóstolo Paulo, por exemplo, enquanto Saulo, ele tentava impedir ali a propagação do Evangelho, prendendo ali os cristãos, algemando, levando para a cadeia, se possível até matando. Mas o que aconteceu ali? Foi um crescimento. Essa palavra ela começou a ser pregada para as outras nações. Como eu disse, Abraão ele foi chamado para ser um pai de uma numerosa nação e que todas as nações da terra seriam benditas.
seriam abençoadas através desse homem. Então, quando Jesus começa o seu ministério ali, pregar a palavra, plantar essa semente, a igreja começa a crescer. Mais precisamente quando Jesus volta para o céu, ele é assunto aos céus. Então, dá-se início ali à pregação da palavra para os seus discípulos. Palavra após palavra, pregação após pregação, a igreja foi crescendo através dessa palavra pregada. O reino chegou com um bebê deitado numa manjedoura, diz aqui Hernandes. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade pequena, sem quase expressão nenhuma, filho de um pobre carpinteiro, que não tinha que onde reclinar a cabeça. E o que ele se tornou? Os apóstolos aqui eram homens iletrados, uns pescadores. O Messias, ele foi entregue nas mãos de homens, presos, torturado, crucificado entre dois ladrões, lá no Monte da Caveira, entre criminosos. Seus discípulos, após isso, abandonaram a Jesus. A mensagem da cruz foi para eles escândalos, ali para os judeus e para os gentios. Em todas as coisas, aí, o reino de Deus vê fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reveste-se de consumada fraqueza. Você olha, de fato, você pode pensar assim, com tudo isso que foi dito aqui, não era para ter chegado aonde chegou hoje, não era para ter aqui crescido como cresceu hoje, não era, mas cresceu e se tornou aí o que se tornou hoje. Então, quando você olha, é uma pequena semente, você não dá nada por ela ali. Um dia em casa, eu fiz um pequeno teste até para o meu menino. Vamos plantar esse feijão aqui, no vaso de planta aqui da sua mãe, e vamos ver o que acontece. Semanas depois, ele havia brotado e se alastrado, estava enrolando na planta, já estava caindo para o lado. Questão de semanas, uma pequena semente, um caroço de feijão, cresceu e as suas ramas estavam se espalhando ali. Às vezes a gente não dá nada por uma palavra. Às vezes você fala um versículo para uma pessoa, para até ajudar uma pessoa, e você mesmo acha que aquilo ali não tem sido útil, falou por falar, mas é uma semente que tem sido plantada. Então, quando você olha o início da igreja, a pregação da palavra, você olha assim, não vai dar em nada. Vai acontecer como aconteceu com muitos outros ali que levantaram, citados ali por Gamaliel. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, porque levantou fulano e não deu em nada, ele morreu, seus discípulos foram dispersos. Levantou o ciclano e seus discípulos também foram dispersos, ele morreu. Vamos ver o que vai dar, porque senão estaremos lutando contra Deus. Mas com a morte de Jesus, achou que essa semente estaria morta também, que essa palavra estaria morta também. Mas grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. O versículo 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, quase imperceptível. Se ela estiver no chão, você nem nota que é uma semente, mas crescida é maior do que as hortaliças. Essa semente de mostarda, essa mostarda era o uso cotidiano deles também lá. Eu creio que deveriam ter em todas as hortas, porque servia como medicamento, servia também como tempero também nas comidas também. Então era algo que eles conheciam ali muito bem. Como eu disse aqui, às vezes pequenos resultados, pequenas coisas fazem grandes resultados. Pega aí, por exemplo, os rios. O maior de todos os rios, aonde ele nasce, numa pequena fonte, numa pequena mina, ele vai crescendo, pequeno,
e vai se desenvolvendo e se tornando um grande rio. Aí, uma pequena nascente de água torna-se um grande rio que vai desaguar no mar. A Bíblia diz que não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Aqui citamos Zacarias, aqui 4:10. O dia dos pequenos começos. A formação da igreja ali é esse dia dos pequenos começos. Começou pequeno, Jesus chegando, Jesus cumprindo ali o que ele havia falado com Abraão lá, vamos dizer assim, em ti seriam benditas todas as nações. Jesus chegou e foi pregando a palavra ali aos poucos, de fato para todo mundo. Ele pregou ali para centurião, para os romanos, para os samaritanos. Israel achava que ele era exclusivo de Deus, mas quando ele vê Jesus conversando com samaritanos, conversando com romanos e outros mais, o povo de Israel não gosta, não se agrada desse Jesus, né? Então não podemos desprezar os pequenos começos. Às vezes aí as pessoas têm determinadas ideias, como muitos aí criadores de grandes redes sociais, por exemplo. Às vezes uma simples ideia, um começo, uma ideia que se dá ali no início, pequenininho, acaba se tornando aí um Facebook da vida, um WhatsApp da vida, rendendo milhões em dinheiro. Não podemos desprezar os pequenos começos. A parábola do grão de mostarda aqui é a história do contraste entre um começo insignificante e um desfecho surpreendente, porque você olha às vezes um pequeno grão de mostarda e a árvore que cresce torna-se aí aproximadamente de uns 3, alguns dizem que podem chegar até 4 metros de altura no futuro, no seu auge, né, no seu tamanho normal. Até 4 metros pode ser o seu comprimento. Então a gente não pode aí desprezar essa pequena semente ou desprezar um pequeno começo. O reino de Deus é como tal semente. Seu tamanho atual e aparente insignificância não são de modo algum indicadores de sua consumação, a qual abrangerá todo o universo. Diz aqui Dewey, um autor aqui e comentarista de Mateus. Então não podemos ver lá na frente, mas quando a gente vê, a gente não acredita, né, no que está acontecendo. Saulo tentou, como eu disse, parar esse crescimento, mas o que aconteceu com esse homem? A intenção dele era parar o crescimento da palavra de Deus, mas essa palavra foi alcançada por ele, Cristo o alcançou e ele acabou sendo o maior divulgador da palavra de Deus no Novo Testamento. Paulo foi a lugares onde nenhum outro dos discípulos foram. Ele pregou em lugares que nenhum outro discípulo de Jesus pregou. Ele foi um divulgador dessa palavra, um plantador dessa semente que cresceu, que frutificou e se formaram igrejas fortes e grandes em vários lugares ali no Antigo Testamento. Então a igreja ela cresceu também a partir do Pentecostes. Não sei se vocês lembram, e foi de uma forma colossal, Pedro ali pregando a palavra, pregando a semente, plantando essa semente de mostarda no coração daquelas pessoas. Tinha ali judeus e vários comerciantes de vários locais, ali, várias nacionalidades, vários idiomas ali sendo falados. E Pedro pregou a palavra e eles ouviram no seu próprio idioma. E esses homens, com certeza, levaram aquilo que eles ouviram para os seus lares, para a sua terra, divulgando ali também a palavra de Deus. A igreja ia crescendo. Aos milhares, os corações se rendiam a Deus. A mensagem era pregada, a semente era plantada.
os corações duros eram quebrados, doutores, tanto doutores quanto analfabetos, aí se entregavam diante do poder da palavra, não resistiam ao poder da palavra. Então a igreja ia se expandindo, Ásia, ia mais, África, ia até mais a Europa. Nem o Império Romano, ali, com toda a sua força, conseguiu parar o crescimento da palavra de Deus. Nem o Império Romano conseguiu parar, deter o crescimento da palavra de Deus, o crescimento da igreja. As fogueiras que Roma ali fizeram com os crentes não puderam destruir ali o entusiasmo dos cristãos, nem aqueles crentes sendo pregados em madeiras, em postes, e sendo atirado fogo neles para iluminar as estradas, nem isso destruiu o entusiasmo dos cristãos. A palavra de Deus, ela continuou sendo pregada. E as prisões de muitos discípulos, de muitos crentes no Senhor Jesus, por toda a parte dali, da região, homens e mulheres sendo mortos, sendo presos, mortos de várias formas, decapitados, queimados, partidos ao meio. Então, isso tudo não impediu o avanço do crescimento da palavra de Deus. Essa semente, ela está crescendo, e ela vai crescendo, e ninguém tem conseguido impedir essa palavra de crescer. Os cristãos preferiam o martírio, eles preferiam morrer do que se apostatar da fé, do que se afastar da fé. Muitos ali se entregavam para ser mortos por amor a essa palavra, por amor a Deus, por amor a Cristo. A igreja, ela continua crescendo em todo o mundo, mas ainda, vamos dizer assim, tem sido um grão de mostarda ainda. Quando você pega todos os habitantes da terra e você olha quantos são evangélicos, talvez uma pequena parte, porcentagem, poucos por cento, e você vê ali que são cristãos. O evangelho ainda tem muito que crescer, né? Tem muito que crescer. Essa questão nós temos aqui de ser uma árvore grande, de se tornar uma árvore tão grande que as aves do céu venham alinhar-se ali. Ezequiel, ele faz uma referência a essa imagem dos passarinhos ali, do ninho com os seus galhos. Relembra aqui Ezequiel dizendo lá, nas passagens nas quais os pássaros representam que as nações dos gentios, encontrando refúgio no Messias e alegrando-se com as bênçãos da aliança. Remete lá, faz lembrança quando você lê lá, você vê que existe um grande cedro, uma árvore grande, e várias nações buscando refúgio ali, buscando refúgio nas suas sombras. E é de fato mesmo que muitas nações, muitas nacionalidades, povos que a gente nem conhece, estão sendo alcançadas, estão sendo trazidas para Jesus. E Jesus está ali abraçando, cuidando, sendo como uma árvore, guardando. E nós encontramos refúgio em Cristo, e é verdade. A mensagem como semente tem sido plantada até hoje. Na mensagem do semeador ali, você vê que há vários tipos de solo, há vários tipos de corações endurecidos, mas que estão sendo quebrados pela palavra de Deus. Não rejeite essa palavra. De todos os continentes,
Aqueles que confessam o Senhor Jesus vão se ajuntando a essa grande família, a esse imenso rebanho, a essa incontável hoste de santos. O reino de Deus é como uma pedra que quebra todos os outros reinos e enche toda a terra com as águas, como as águas cobrem o mar. Não vai ser parado o crescimento dessa palavra. Podem tentar impedir de todas as formas, e já foram tentados anteriormente, muitos anos, séculos e séculos foram tentando assim impedir o crescimento dessa semente, dessa palavra, que é a palavra de Deus. E não conseguiram, e não irão conseguir. Por mais que tentem, perseguições, e existem hoje muitas perseguições. Quando você olha aí, tem muitos países que estão perseguindo cristãos da mesma forma, prendendo em jaulas, atando fogos, ou pegando essas jaulas e colocando elas debaixo d'água para que os cristãos morram afogados. Existem muitos pastores que estão sendo presos por pregar a palavra de Deus, países que são intolerantes à religião cristã, países aí como China e muitos outros aí que não querem saber do cristianismo em seus países, destruindo igrejas, aproveitando essa época de pandemia para destruir igrejas. Mas nada vai impedir o crescimento da palavra de Deus. Ela vai se tornar cada vez maior. E cada vez mais pessoas estarão sendo aí abraçados, chegando nessa família, nessa grande família que é a família de Deus. A cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada mês, a cada ano, mais e mais pessoas se chegam para essa família, abraçam a palavra de Deus. Por quê? Porque não conseguem resistir. E não vão resistir de fato mesmo. Precisamos entender que por mais que seja pequena a semente, ela vai crescer e se tornar uma grande árvore. E nada vai impedir que isso aconteça. A palavra de Deus ela vai ser pregada. Queira você ou não, ela vai ser pregada. Receba você ou não, ela vai ser pregada. Espero eu que você receba essa palavra. Que essa semente ela possa encontrar o seu coração como um solo fértil, um solo receptível para essa semente, que é a palavra de Deus. E eu espero que essa semente ela floresça, germine no seu coração. E se torne uma grande árvore enraizada dentro do seu coração. Como Jesus disse aqui, ela vai se tornar. O reino dos céus, a palavra de Deus, ela é como um grão de mostarda, que o homem plantou, e cresceu, e se tornou uma grande árvore. Não há como impedir a palavra de Deus, não há. O inimigo, o diabo, ele tenta de todas as formas, distorcendo a palavra, iludindo, tentando fazer com que esse crescimento não aconteça, mas ele já está condenado. Pela própria palavra de Deus, ele já está condenado. E não há nenhuma possibilidade da palavra ser impedida de crescer. Que possamos ser receptivos a essa palavra, que possamos não endurecer o nosso coração, muito pelo contrário, recebê-la, porque ela nos traz vida. Esta palavra nos mostra quem é Deus, quem é o nosso Salvador, e essa palavra nos mostra para onde Ele irá nos levar, se nós o tivermos como nosso Senhor e Salvador. E esta mesma palavra nos mostra para onde nós iremos, caso não queiramos receber esta palavra, esta semente. Caso a gente mantenha o coração endurecido para essa palavra. Ela nos mostra tudo isso.
Que Deus possa aí abençoar a sua vida, possa fazer com que você seja receptível a essa palavra, que você possa aí abrir o seu coração e desejar ardentemente essa palavra no seu coração. Palavra de vida, de esperança, palavra de amor, palavra que nos incentiva, que nos mostra a direção que nós precisamos tomar. Muitos cristãos do passado abriram o seu coração e foram alcançados pelo Senhor Jesus. E muitos, hoje, os nossos dias, têm sido também pregado essa mesma palavra, essa mesma semente tem sido plantada nos nossos corações hoje. E muitos têm se rendido aos pés do Senhor Jesus. Eu espero que você seja um deles. Se você não é, abra o seu coração. Peça a Deus para tirar esse coração duro de dentro de você e colocar um coração de carne, para que você receba essa semente que é a palavra de Deus e ela floresça na sua vida. E você frutifique e dê frutos para a glória do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe assim. Queridos, como eu disse no início, nós tivemos um pequeno probleminha aqui no áudio. E atrasamos um pouco também, porque estamos aí testando as nossas transmissões no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu peço a você que vá até lá no YouTube, Igreja Presbiteriana do Oriente, e se inscreva no nosso canal, que em breve estaremos também transmitindo os nossos trabalhos via YouTube. Também, se você ainda não está seguindo a nossa página, convido você a ir lá na nossa página no Facebook, já que você está com ela aberta aí, vai lá e curte e segue a nossa página também para receber aí os nossos trabalhos também aí na sua página. Eu quero que você seja um seguidor nosso. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Oriente tem essa preocupação de pregar a palavra de Deus, de plantar essa semente no coração das pessoas. E você pode ser alguém que venha nos ajudar, compartilhando essas mensagens, compartilhando aí os nossos cultos no seu Facebook. Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através de você e através dessas palavras. Seja aí um compartilhador também. Fique conosco, amanhã teremos a live de oração e vamos ver se a gente consegue fazer aí essa transmissão pelo YouTube. Nós vamos tentar, mas também pelo Facebook. Então, fique conosco amanhã às 19 horas, estaremos aqui com a nossa live de oração. Você pode fazer o seu pedido, que estaremos orando por você, orando pela sua família. É muito bom a gente poder ter alguém orando por nós. É bom quando a gente sabe que tem um grupo de pessoas orando por nós. É sempre bom isso. Então, participe conosco. Domingo de manhã, temos a nossa escola dominical, às 9 horas, também transmitida pela nossa página. Está sendo presencial também. Se você é daqui do Oriente, está convidado a participar conosco, presencialmente aqui. Venha de máscara, a igreja está toda adaptada aqui para receber aí as pessoas. E à noite, às 19 horas, também com culto de adoração ao nosso Deus, também transmitido pela nossa página. Que você possa aí nos ajudar, sendo aí um colaborador. Assista, transmita a outros, compartilhe com outros, seja aí um abençoador de vidas. Nós temos essa preocupação, temos sempre falado nisso, né? Vamos colaborar, vamos contribuir com a obra do Senhor através das nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Vamos orar aqui, vamos agradecer a Deus por esse momento, pela sua palavra ministrada, que ela possa achar guarida em nossos corações. Oremos. Pai querido, Senhor nosso,
Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos permitiu falar mais um pouco da Tua palavra. E temos, ó Deus, presenciado que essa palavra, ela é viva, porque mesmo sendo escrita há muitos séculos atrás, ela continua viva e eficaz. A Tua palavra, esse pequeno grão de mostarda, tem sido pregada e tem sido semeada em vários solos, em vários corações, e muitos, ó Deus, têm entendido esta palavra e têm se entregado a Jesus. Pai querido, se há alguém aqui nos assistindo que ainda precisa tomar essa decisão em sua vida, que o Senhor, ó Deus, conceda a essas pessoas força, mude o coração. Às vezes está com o coração endurecido, às vezes há amargura, ressentimentos, problemas, tem feito mal ao coração e isso tem impedido de receber a Tua palavra. Senhor Deus, transforme esses corações. E eu tenho certeza que aquele que abrir o seu coração para receber a Tua palavra, a sua vida será mudada, a sua história será mudada, assim como a minha foi. E como, Senhor Deus, de muitos que estão nos assistindo foram, Deus. Que o Senhor dê forças e que possamos, ó Deus, manter a pregação pura e simples da Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, o conselho desta igreja, que tem essa visão maravilhosa, Senhor Deus, de pregar, de divulgar, mesmo nesse momento de pandemia, a Tua palavra, Senhor Deus. Que não tem medido esforços, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada. Abençoe esta igreja, abençoe os nossos ouvintes, ó Deus, cada família que tirou esse tempo e que está diante, Senhor Deus, de um telefone, de um celular, de uma TV, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor abençoe essas famílias, fortaleça o lar de cada uma, Senhor Deus, a cada pai de família, a cada mãe de família, cada filho, Senhor Deus, que a Tua mão venha proteger, Senhor Deus, esses lares, que não deixe que eles venham, ó Deus, desanimar neste momento de pandemia, que o cristianismo deles, ó Deus, cresça cada vez mais, que a fé que eles têm no Senhor cresça cada vez mais, ó Deus. Não deixe que esse vírus venha esfriar a Tua palavra nesses corações, mas pelo contrário, ó Deus, que isso seja o motivo de nos mantermos mais fortes para a glória do Senhor, ó Deus. Mais uma vez eu Te agradeço por cada vida que nos assiste neste momento. Eu oro agradecido, não no meu nome, mas no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, mais uma vez, eu agradeço a você. Convido mais uma vez para estar conosco. Que Deus aí te abençoe. Não desista. Não feche o seu coração para a palavra de Deus. Não feche o seu coração para Cristo, que está semeando a sua palavra. Não faça isso. Você poderá estar perdendo, e você estará perdendo a maior oportunidade da sua vida, de você mudar a sua vida, de você mudar a sua história, de você mudar o destino final da sua vida. Abra o seu coração. Peça a Deus para mudar o seu coração, para que ele seja receptível a essa palavra. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você não vai se arrepender. Você estará fazendo a melhor decisão da sua vida, de receber essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na sua vida. Problemas, adversidades, enfermidades, e isso continua na minha vida também, mas a questão, o fato de termos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso fará a diferença. Nós venceremos toda e qualquer tribulação.
e faremos isso para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. E amanhã temos aí outro compromisso. Eu espero você também. Que Deus te abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. Quem te eu tenha proteção final.